Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje usaremos o livro Aprende Brasil nas páginas 26, 27 e 28, ok? Mas antes, façam o cabeçalho, a rotina do dia, com a letra bem bonita, bem caprichada. Sempre lembrando, não esqueçam de pingar os is, os jotas, de cortar os t's, de acentuar as palavras, de fazer as respostas iniciando com letra maiúscula, ok? Então vamos lá. Aí na página 26, nós vamos tem a ciranda das letras, nós vamos refletir um pouco sobre as palavras com se e que. E vamos perceber que algumas letras apresentam mais de um som, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo. Leia estas palavras: você, jaci, cobra, caraíbas, cinto e cuia, ok? Então, olha, prestem atenção nessas palavras. Tem uma letra aí que se repete em todas as palavras. Mas em todas as palavras, essa letra tem o mesmo som. De que letra que eu estou falando? Da letra C, né? Mas olha, em você, em jaci, o C tem o mesmo som de como em cobra e caraíbas? Tem? Não, né? Ela tem som diferente. Então, vamos lá para as atividades. Vamos refletir mais sobre isso. Atividade A. Separe-as em sílabas e pinte a sílaba iniciada com a letra C. Então, todas aquelas palavras, vocês vão separar em sílabas e vão pintar a sílaba, o quadrinho que ficou a letra C, né? Então, vamos lá. Faça isso. Depois, atividade B. Copie essas mesmas palavras, organizando-as nos grupos a seguir. Então, no primeiro grupo, as palavras com C diante de A, O e U. E o C diante de E e I. Ok? Façam isso. Então, as mesmas palavras nas 3 atividades. Atividade C agora. Nas palavras dos 2 grupos, a palavra C representa sons iguais ou sons diferentes? Olha aí o que eu estava falando lá no início, né? Então, marquem aí a resposta correta e depois confira a resposta que nós vamos mandar. Continuando. Leia estas palavras, prestando atenção ao som representado pelas letras destacadas. Depois, assinale a alternativa correta. Agora, nós temos aí o que é sempre acompanhado do U, né? Aquilo, Caraíbas e cava. Aquilo, Caraíbas e cava. Presta atenção no som dessas 3 palavras. Atividade A. Sobre as letras destacadas, assinale a alternativa correta. As letras são iguais, mas os sons que representam são diferentes? Ou as letras são diferentes, mas os sons que representam são iguais? E agora? Reflitam e respondam, marquem um X na correta. A próxima atividade, atividade B, vocês vão fazer no caderno. Então, pega o caderno, coloca lá, livro Aprende Brasil, língua portuguesa, página 26. E olha o que vocês vão fazer. Recorte de jornais e revistas, palavras com Q, U, C e K. E colhe-as em uma folha grande, organizando um quadro com o que consta a seguir. Não, né, vocês vão colar no caderno, tá? Então, vai lá. Palavras, podem colocar lá. Palavras com que e que. Recortar palavras inteiras com que e que. Gente, 2 ou 3 palavrinhas de cada um, tá? Lembra daqueles livros que nós demos para vocês usarem de recorte? Usem esses livros agora. Ou revistas. Depois, palavras com C diante de A, O e U. E depois, palavras com K. Ok? Façam isso no caderno. Agora, nós vamos lá para a página 27. Tem aí
mais uma tirinha. A leitura entrou na roda. Releia a tira 2 em voz alta e aguarde as orientações do professor. Então, tem lá. Vamos ler comigo? Reler, né? Porque nós já lemos ela lá no início. Oh, mas é o que precisávamos, o símbolo da nossa campanha. Que sua cabeça é perfeita. E qual é a campanha? Desmatamento nas florestas. Olha só. Essa tirinha também estava lá no início da unidade, nós já fizemos a leitura dela, né? Então agora nós vamos refletir sobre ela. Nós vamos responder as questões. Lembrando mais uma vez, resposta começa com letra maiúscula. 2. Essa tira apresenta 3 personagens. Sobre eles, responda às questões. Quem são os personagens? Os 2 homens, gente, não são personagens conhecidos do Maurício de Souza, né? Então, vocês podem colocar 2 homens, ok? Mas agora o outro personagem é muito conhecido, né? B. Quem é o personagem principal? C. O que um dos homens carrega? E aí, tem um dos homens que está com um instrumento. O que é isso? D. O que os homens estavam procurando? E. Sobre o que era a campanha? E F. Por que eles acharam que o Cebolinha poderia ser o símbolo da campanha? Lembra da função da tirinha, que é usar o humor, né, o divertimento, mas também chamar para um problema, geralmente problema ambiental? Lembra disso? Função da tirinha? Continuando, então, respondam aí essas questões com letra maiúscula, depois confira a resposta que nós vamos enviar, ok? Página 28 agora. Atividade G. Que comparação os homens estabeleceram entre o cabelo do Cebolinha e o desmatamento das florestas? Não, ambos quase não têm, né? As florestas já estão totalmente desmatadas, né? E o Cebolinha não tem cabelo, né? Quer dizer, fez uma comparação, ok? Reflitam sobre isso, respondam aí. 3. Atividade 3. Observe a expressão do rosto do Cebolinha nos 3 quadrinhos. Depois faça o que se pede. Percebam. Como que está a expressão do Cebolinha no primeiro quadrinho? No segundo e no terceiro? Lembra que eu falei no início da unidade, na aula anterior, que nas tirinhas, assim como nas histórias em quadrinhos, além da leitura dos balões, das falas, temos também que fazer a leitura das imagens e principalmente das expressões faciais. É isso que está falando aí, tá? Tá retomando esse assunto, ok? Então vamos lá. Continuando. Atividade A. Copie abaixo de cada imagem a palavra que caracteriza os sentimentos expressos pelo personagem, de acordo com a expressão fisionômica dele, né? Então, tem 3 palavras: curioso, raivoso e surpreso. Em qual vocês vão colocar de acordo com o quadrinho? No primeiro quadrinho, como que vocês acham que está a expressão do Cebolinha? Curioso, raivoso ou surpreso? E no segundo? E no terceiro? Respondam aí. Depois, atividade B. Cebolinha gostou de saber que o motivo de ser escolhido como símbolo da campanha sobre desmatamento das florestas era sua cabeça? Ele gostou de saber disso? Sim ou não? Ele ficou feliz lá no último quadrinho? A expressão fisionômica dele, o que demonstra? C. O que, na imagem de Cebolinha, comprova sua resposta à questão anterior? Como que você comprova isso? Responda aí. D. Além da expressão do rosto e da postura, que recurso gráfico foi utilizado para indicar que Cebolinha ficou raivoso? Tem alguma coisa a mais aí nessa tirinha que demonstra isso, que ele ficou raivoso?
O que é que está demonstrando? O que tem aí em cima da cabeça dele? Escrevam aí, depois confiram a resposta. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa foi a aula de língua portuguesa de hoje. Respondam as questões, ainda refletindo sobre o gênero textual, tira, né? Não esqueçam que resposta começa com letra maiúscula. Nós vamos enviar agora uma aula complementar sobre esses assuntos e os assuntos já trabalhados, a tirinha, o C, o Q e o K, e também sobre o próximo assunto a ser trabalhado, que é as letras MN, tá? Então, essa aula complementar já vai resumir toda essa unidade, ok? Prestem muita atenção nos 2 vídeos, certo? Tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida é só nos chamar. Beijos, fiquem com Deus.